Agora em Mateus capítulo 19, a partir do verso 1, é dito: Tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Então aproximaram os fariseus para pô-lo à prova e perguntaram: É permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu: Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus cita no primeiro momento Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E na segunda parte ele diz: Por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornaram uma só carne. E agora Jesus cita Gênesis 2, verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. E Jesus continua dizendo: Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, como já foi dito lá em cima, os fariseus queriam pôr Jesus à prova, e não era uma pergunta que eles tinham o desejo de absorver aquele conteúdo. Então eles disseram: Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Ou seja, eles modificaram a instrução de Moisés dizendo que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher, enquanto ele não tinha mandado isso. E Jesus diz: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, eles se basearam em Deuteronômio 24, a partir do verso 1, que havia uma permissão que o homem se divorciasse dessa mulher. Mas eles modificam a fim de pôr Jesus à prova e diz que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher. E Jesus corrige: Moisés permitiu divorciar-se pela dureza dos seus corações. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, está cometendo adultério. E os discípulos lhe disseram: Se esta é a situação entre homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: Nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Ou seja, respondendo à indagação dos discípulos que era melhor não casar, por causa dessa regra de não se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, Jesus responde: sim, alguns não se casaram, pois nasceram eunucos, outros porque foram feitos assim, e outros pois fizeram a si mesmos assim por causa do reino dos céus. E quem puder aceitar isso, aceite. E depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusessem a mão e orassem por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. O jovem perguntou: Quais? Jesus respondeu com os mandamentos registrados em Êxodo 20. E Jesus respondeu com Êxodo 20 a partir do verso 12. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
E para completar isso ele diz, e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, sempre Pedro, nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? O que vai acontecer conosco? E Jesus disse, digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Assim se encerra Mateus capítulo 19.